Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro toda a minha vida, a minha família, a minha casa, tudo que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós. Deus meu Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam no coração de cada um, dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica, aqui no nosso Café com Jesus, diante da participação da nossa vida, diante da participação da presença do nosso Senhor, que nós nos colocamos como leigos, junto com o Catecismo da Igreja Católica, compartilhando o conhecimento, lendo o Catecismo e partilhando essas palavras de ensinamento da Igreja, de ensinamento junto com o magistério, junto com a Palavra de Deus, junto com a tradição. E hoje nós estamos dando andamento ao índice analítico. Nós estávamos falando sobre o tema alma, e o subtítulo é Sacramento e Perdão, a cura da alma. E hoje nós estamos falando sobre unção dos enfermos, um dos sacramentos, no parágrafo 1520. Vai nos dizer assim, o parágrafo 1520. Um dom particular do Espírito Santo. O principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, tentação de desânimo, de angústia diante da morte. Esta assistência do Senhor pela força de seu Espírito quer levar o enfermo à cura da alma, mas também à do corpo, se for esta a vontade de Deus. Além disso, se ele cometeu pecado, eles lhe serão perdoados. Nós vamos ver a palavra em Tiago 5,15 que fala sobre esse tema. Mas, irmãos, para a gente ter mais um pouquinho de conhecimento da unção dos enfermos, eu vou voltar um pouquinho o parágrafo aqui. Eu vou falar quem recebe e administra esse sacramento. A unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram a portas da morte. É importante a gente saber disso. Portanto, tempo oportuno para receber a unção do enfermo é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte por motivo de doença. Então, se eu estou doente, eu estou vivendo um momento de enfermidade, querido irmão, a unção do enfermo é uma graça muito grande para aquele que tem a oportunidade de estar recebendo. Você acabou de entender aqui porque nos fortalece, nos renova, nos dá confiança em Deus e também é a remissão dos pecados, né? Seria a confissão dos pecados, lhes serão perdoados. Quem que administra a unção dos enfermos? Somente os sacerdotes, os bispos e os presbíteros. Quem pode receber de que forma? Como todos os sacramentos, a unção do enfermo é uma celebração litúrgica e comunitária. Quer tenha um lugar na família, no hospital ou na igreja, para um só enfermo ou para todo um grupo de enfermos. Então está aí a explicação sobre a unção dos enfermos. É uma bênção muito grande que a gente tem. Então, irmãos, se você está passando por alguma dificuldade nessa situação, ou da velhice, ou de uma enfermidade grave, pede a unção dos enfermos. É muito importante. A gente escuta tanto testemunho de pessoas que receberam ali a unção dos enfermos na UTI e saíram daquele estado de enfermidade. E já deu testemunho até. Já escutei um testemunho de uma pessoa que falou justamente isso. O padre, o sacerdote foi lá dar a unção dos enfermos, a pessoa estava na UTI e ela saiu da UTI. Então, irmãos, e até hoje ela está viva, né? Que a graça de Deus permaneça sempre na vida dessa pessoa. Nós sabemos que a maior cura também é a cura da alma, né? Às vezes a gente busca a cura do corpo, mas o que
nós temos que buscar verdadeiramente essa cura da alma. A importância da unção dos enfermos, para mim, seria justamente as portas do céu sendo abertas diante da libertação do pecado, né? Quando eu recebo a unção dos enfermos, então eu estou sendo liberto de todo pecado. Irmão, isso é maravilhoso. Então, é a graça que muitas pessoas podem ter diante de uma enfermidade, diante de uma doença que ela é em estado terminal, mas que ela tem o tempo de se reconciliar com Deus. Muitos vão sem ter esse tempo, né? Então, um infarto, uma coisa que a pessoa nem deu tempo de se reconciliar com Deus. Por isso, a importância de a gente conseguir enxergar a grandeza de Deus em todos os lugares. Se a gente tiver os olhos da fé, diante desses olhos da fé, compreender o que Deus quer para nós. Pega a sua palavra em Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 15. Unção dos doentes. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame o sacerdote da igreja e este faça a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, lhe serão perdoados. Palavras do Senhor. Irmão, vou ler de novo. A palavra de Deus lá em Tiago 5, o sacramento da unção dos enfermos. Vou ler do versículo 14. Está alguém enfermo? Chame o sacerdote da igreja. Irmão, aqui está para nós sacerdote e igreja. Tem pessoas que falam que a igreja católica não é a igreja de Cristo. É a igreja de descendentes dos apóstolos. A palavra de Deus viva caminhando está aqui, irmãos. Chama o sacerdote da igreja. E não é chama o pastor, né? Chama o ciclano. Chama o sacerdote da igreja. E este façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, lhe serão perdoados. Irmãos, que bênção, que graça que nós temos através da unção dos enfermos. Rezemos este Pai Nosso em agradecimento a Deus, primeiramente, e pedindo por aquelas pessoas que estão nesse estado terminal, enfermos, que Deus coloque a mão e que, se tiver os familiares, abra a consciência, chame o sacerdote, que também é a salvação de uma alma, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.